Olá, tudo bem? Aqui é o André, como prometido no último vídeo aí de introdução a dois lados. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre composição, né? A ideia é introduzir um pouco da ideia, né, do que é composição e quais os benefícios de trabalhar ela durante todo o processo, né, antes mesmo de você fazer a foto até a pós-produção. Então vamos lá. A composição ela é a base para uma boa foto e para uma boa edição. A composição ela deve ser pensada antes mesmo de você produzir uma foto, né, de você clicar na tua máquina, até a parte de pós-produção, né, que vai de correção de cores, aplicar efeitos visuais ou até mesmo enquadramentos diferentes, né. Então a composição ela está em todas as etapas da produção de uma boa foto. Mas o que é a composição? A composição é organizar os elementos na cena de uma maneira agradável para quem vai observar, para quem vai estar vendo a tua foto. Se a composição ela for feita de uma maneira correta, ela vai guiar os olhos de quem vai estar vendo, né, do observador, para o que realmente é importante na sua imagem, né. Isso vai resultar em uma foto muito mais prazerosa, muito mais eficaz. A composição é uma das coisas mais importantes que a gente pode aprender como fotógrafo, né? Existem vários vídeos e tutoriais, reviews de câmeras, lentes, Photoshop, que eu pretendo dar aí para frente, Lightroom, mas além da famosa regra dos terços, voltado para a composição, muitos estudantes de fotografia ou mesmo profissionais da área eles não fazem ideia de como compor sua foto, né? De como posicionar os elementos na sua imagem para tornar ela muito mais atrativa visualmente. Antes de começar a tentar ensinar alguma coisa na prática, eu quero falar um pouquinho de composição, né, do que eu aprendi na faculdade, e trazer os motivos do porquê estamos editando, não simplesmente editar por editar uma foto, né. A edição da fotografia ela tem que vir com uma finalidade, e a composição é sem dúvida nenhuma um dos pontos chaves para alcançar o objetivo na sua foto, né. A pós-produção, né, a edição, ela deve ser fundamentada, deve ser estruturada a partir dos objetivos que a gente tem nas nossas fotos, né. Quando a gente está pensando em tirar uma foto, a gente já tem na nossa cabeça o que a gente quer passar com aquela foto, né. Se a gente deseja, por exemplo, que um casal esteja alegre ou feliz na praia, por exemplo, né, com sentimentos felizes, a edição ela tem que enfatizar os elementos da composição que tragam esse conceito para a foto. Assim como a gente tem uma imagem com humor mais triste, depressivo, que a gente quer trazer isso para a imagem, a gente deve trazer os elementos que remetam essas qualidades, né, de tristeza e de depressão, como por exemplo cores frias, né, um contraste mais forte, uma imagem mais escura. São três os elementos que fazem parte da composição, né, o ponto focal, a estrutura e o equilíbrio. Então uma imagem, para ela ser bem composta, ela tem que ter um ponto focal, ela tem que ser bem estruturada e ela tem que ter um equilíbrio. Bom, eu vou começar falando um pouco sobre o ponto focal, né? O ponto focal ele é o elemento principal da sua cena. Quando você tira uma foto, você vai querer que o observador esteja olhando para ele, né? Seja um retrato ou uma foto de uma paisagem, você precisa ter um ponto focal para que tua foto seja visualmente atrativa, né? Você faz com que o observador permaneça mais tempo nela. O ponto focal ele é o elemento que o observador olha no momento que ele coloca os olhos na sua foto, né? É algo que chama atenção imediatamente. Se a tua imagem não tem um ponto focal, ela vai ser falha, né? Ela não vai funcionar. O observador vai ficar um pouco perdido, ele vai ficar vagando de um lado para o outro, como por exemplo essa imagem das pedras aí, e vai fazer que você se irrite, né? Você não tem algo atrativo para mostrar, né? Tudo tem foco aqui, são todas pedras, não tem um elemento diferente, apesar de ser dessa
rochas têm um tamanho um pouquinho maior, mas ela não é necessariamente o ponto focal dessa imagem, né? Outro exemplo disso aqui são esses carros, né? Eles são iguais, eu não faço ideia para onde vocês estão olhando nesse momento, né? É muito fácil para o observador, para uma imagem que não seja atrativa, gastar 2, 3 segundos, você olha e você já fecha, né? Você perde o interesse muito facilmente, né? Seu cérebro acaba se irritando com esse tipo de imagem. Nesse exemplo eu não faço ideia, né, para onde vocês estão olhando. Pode ser para o carro 1, 2, 3 ou 4, né? Não tem um motivo para vocês fixarem em apenas um. Eles são todos iguais, né? Não tem distinção nenhuma entre eles. Eu vou trazer um elemento da composição que vai ajudar a gente a focar em um determinado elemento, que é a saturação, né? Trazendo a saturação, a composição trazendo a saturação, a gente já pode perceber um resultado um pouco diferente, né, do que a gente estava vendo. Nós temos um carro com uma cor, e isso traz a atenção do observador, né? Ele é diferente, então o olho vai direto para o que é diferente na imagem, que é o carro em vermelho, né? Um outro exemplo disso é trabalhando com contraste, né? O alto contraste é um elemento muito forte e que tem que ser trabalhado com um pouco de cuidado, né? Por exemplo, ele vai chamar muita atenção de quem está observando, né? Nesse caso aqui, seus olhos devem estar correndo por essa área, né? Que tem um maior contraste na imagem. Mas, por exemplo, se você tem alguém num sofá, numa sala, e tem uma janela muito brilhante, luminosa atrás, com um contraste muito forte, dependendo da sua situação, ao invés de você trabalhar o contraste como ajudando a tua imagem a focar no elemento principal da sua foto, que seria uma pessoa no sofá, você vai acabar distraindo o observador, né? Vai olhando na janela e não no teu ponto de interesse, que é a pessoa no sofá. Então ela tem que ser trabalhada com muito cuidado. Bom, eu gostaria de falar um pouquinho aqui, citar alguns exemplos do que você pode fazer para você dar ênfase ao ponto focal da sua imagem, né? Quais elementos você pode trabalhar para deixar a tua imagem mais mais transparente, né? Que o observador bota o olho e saiba para onde ele vai olhar. O contraste, você pode trabalhar o contraste, como eu havia dito, né? A saturação, né? O foco da câmera, o que está em foco vai estar em ênfase, né, na sua foto, o que está desfocado vai ficar em segundo plano, né? O movimento, qualquer tipo de movimento, ele vai trazer, vai chamar a atenção das pessoas, né? A gente procura movimento nos lugares, né? Seja sei lá, uma pessoa de bicicleta caminhando, uma pessoa pulando, um carro passando, né? Então qualquer objeto que esteja em movimento, ele vai ter um peso muito grande, direcionando o ponto, né, como um elemento principal da sua foto, né? Rostos e pessoas a gente se identifica muito fácil, né, é algo familiar para a gente. Então rostos e pessoas têm um peso gigante na sua imagem, né? Se tem uma pessoa na foto, naturalmente os olhos da gente vai correr para aquela região, né, da imagem. E a gente tem outros elementos também que eles não são os elementos principais, né, que podem ajudar no ponto focal, mas eles podem auxiliar de certa maneira a guiar os olhos do observador para a área principal da sua foto, né? Eles podem ser linhas guias, moldura natural, né? As molduras naturais também funcionam, e formas geométricas. Eu vou dar um exemplo, né, de todos eles aí, alguns exemplos, e a gente vai entender um pouquinho mais sobre cada um. Bom, eu vou começar falando um pouco sobre contraste.
O contraste, como eu havia dito, ele funciona muito bem se usado da maneira correta. Qualquer área de contraste na sua imagem, principalmente os elementos em preto, ele tem um peso muito grande visualmente. Então os olhos da gente vai correr direto para essa área, onde é a área de maior contraste aqui, né, que são os prédios com o fundo pôr do sol aqui. Então, né, os outros em volta não há muitos elementos que distraiam, né, quem está observando. Então esse aqui vai ser o ponto focal da imagem. Vou dar mais um exemplo aqui. Aqui o inverso, né, ao invés da gente ter um objeto escuro com um fundo claro, a gente tem um objeto mais claro, com um tom mais claro aqui, né, que é o barco, com um fundo mais escuro, né, tanto que nessa área, como uma vinheta um pouquinho mais natural aqui, e a área do fotógrafo que ele escolheu como elemento principal da cena é o barco. Então esse contraste vai ajudar a também tornar esse elemento como o ponto principal da foto. Aqui mais um exemplo também de uma área clara com um fundo escuro. E por último essa imagem que eu também queria dar um pouquinho mais de exemplos, né? O contraste ele não funciona só áreas claras com áreas escuras. Ele pode funcionar com cor, com tamanho, com forma. Nesse caso aqui a gente está trabalhando com cor, há um contraste de cor, né? Toda a foto ela tem tons de azul com um elemento em vermelho, né? Esse contraste faz com que os olhos da gente fixem no elemento diferente da cena, que é a mulher em vermelho. Depois do contraste eu gostaria de falar um pouquinho sobre saturação. Saturação neste caso é quase como uma cor seletiva, mas uma cor seletiva muito natural, né? A gente percebe aqui tons em vermelho, né, nas penas, e a área com maior saturação é a área que vai dar ênfase para sua imagem, né, que vai trazer o ponto focal à tona, que é a região da cabeça aqui, né, dos olhos e do bico da ave. Mais um exemplo. Neste exemplo nós temos um pinguim, né, que ele possui uma saturação bem forte aqui no bico, né. Além de ser um elemento um pouco diferente dos demais, as cores elas fazem esse papel de trazer o olhar do observador para o que é interessante na foto, né, para o que o fotógrafo queria realmente mostrar. Aqui mais um exemplo de saturação, né? Então a gente tem um background totalmente desaturado em vermelho, né? Mas com um tom muito claro, de terra, né? Acho que realmente bem desaturado, e as borboletas em verde com muita saturação. Então realmente seu olhar, né, obviamente vai direto para o que tem cor nesse caso. E aqui também, né, um pouco mais discreto, mas também funciona aqui, né? Ele está bem localizado na composição, né? Acho que próximo da linha dos terços aqui, mas ele também possui a saturação aqui no balão um pouquinho mais forte do que o restante da imagem, né? Então seus olhos também vão fixar mais nessa região, justamente pela posição e pelo contraste com o fundo, né, tanto das cores aqui do azul e do vermelho, como a própria cor do balão que está mais saturada, né, em vermelho. Agora exemplo de foco de câmera, né, o que está em foco. Esse é bem simples, o que está em foco é o que deve ser o elemento focal da sua imagem. Aqui o elemento focal dessa imagem é a roda da bicicleta, aqui no fundo eu não sei se é um banco, uma árvore, e na frente aqui a neve. Então tudo o que for que deve ficar em segundo plano vai estar desfocado, o que você deve dar ênfase na sua composição vai estar em foco. Então naturalmente nossos olhos correm para a área nítida da foto. Aqui um exemplo, uma foto minha. Também eu gostaria que o observador prestasse atenção nos olhos, na boca, o que normalmente deve ser feito em retratos, né?
no rosto, foco no rosto, e, e o fundo, né, o cabelo aqui já começa a estar desfocado, a paisagem atrás também eu não queria é, que tivesse influenciando a foto, então o desfoque serve para fazer a composição funcionar, né, na parte do rosto aqui. Este fotógrafo também deixou bem claro, né, que ele queria que o ponto focal da imagem fosse a mão, né. E por último aqui é uma abertura bem grande, né. O desfoque tá muito marcado aqui, né, a profundidade de campo está bem pequena, então não sobra muito pro observador, né? O que ele vai olhar? Ele não vai olhar o fundo desfocado, onde praticamente não tem informação nenhuma, e nem a frente. Ele vai olhar realmente os caracóis aqui e esses elementos, né? Além das cores, né, da própria saturação, são elementos saturados, mas também a parte de desfoque e o que está em foco é bem claro nessa imagem. Aqui também a gente tem o foco aqui nos pés da pessoa, né, nessa linha, e para trás está em desfoque. A gente tem os elementos aqui muito claro, né, com um contraste bem grande. Aqui provavelmente uma pessoa que também tem um peso muito grande na foto, porém o desfoque faz com que isso fique meio neutro, né, e a gente acaba prestando atenção mais nessa região dos pés da pessoa. Outra coisa que ajuda a gente a trazer o ponto focal da sua imagem pro elemento que a gente quer é o movimento, né? Então tudo que está em movimento vai chamar a atenção do observador, né? Nesse caso é o cara saltando aqui, então os olhos da gente, fora essa linha guia também aqui que leva para ele, esse é o ponto focal da imagem. Aqui outro exemplo de movimento, né? O que está em movimento é o que vai chamar a atenção do observador, né, de quem está olhando para a foto. Então esta é a região de maior atenção, né, de quem está olhando. Essa região é a que vai chamar mais atenção, né? É o maior movimento na foto. Mais um exemplo aqui do mesmo fotógrafo, também utilizando do movimento para chamar a atenção e fazer com que o ponto focal seja mais nítido, né? Nesse caso é o cara chutando a bola ali. E por último essa foto que você não consegue nem identificar exatamente que tipo de elemento tem em movimento, que a gente consegue ver que é uma pessoa, mas ela está bem distorcida. Porém o movimento faz com que o movimento e o contraste, né, fazem com que os olhos fiquem nessa região da imagem. Rostos e pessoas também funcionam muito para chamar a atenção de quem está observando, né? Então pessoas são familiares para a gente, né? Então a gente tende a olhar para elas. Neste caso aqui está bem nítido. Existem vários elementos, né, da composição trabalhados juntos para trazer, para deixar mais nítido qual é o elemento focal da imagem, né, que é esse senhor aqui. É o contraste, né, o fundo está um pouco mais claro, ele está mais escuro. A gente tem o desfoque, né, o fundo está desfocado. Nós temos ele como uma figura humana, então também vai chamar a atenção. E a gente tem, ele também está em movimento, né? Ele está fazendo um movimento aqui, ele também vai chamar mais atenção por isso. Neste caso aqui, também, né, a gente tem um contraste aqui, uma figura humana nessa região aqui, que também vai chamar mais atenção na imagem, apesar que meu olho também passa bastante nessa linha, justamente pelo contraste, né? Mas essa região aqui também é um ponto focal importante na imagem. Aqui também, apesar de ser uma sombra, né, o contraste a gente consegue identificar como figura humana, então os olhos da gente correm para essa região. Por último, essa imagem aqui,
Eu vou tirar isso aqui para a gente identificar um pouquinho melhor, né? Essa imagem, a gente pode tentar achar o ponto focal, né? Ela está um pouco confusa, mas a gente consegue identificar realmente qual é o ponto focal para quem. Eu realmente não sei se essa imagem é uma fotografia ou é uma ilustração. Ela está bem, se ela for uma ilustração, ela está muito realística. Mas a gente pode, tanto faz, né, a composição dela, sendo uma ilustração ou uma foto, ela está bem composta. E aqui a gente tem alguns elementos, né? Elementos como aqui o tópico é rostos e pessoas, a gente tem vários elementos aqui, né? Várias pessoas aqui que a gente pode se identificar. Mas para a gente achar o ponto focal aqui, provavelmente seja essa mulher aqui que ela está lendo o jornal, uma revista, né? O porquê. A gente tem ela numa posição diferente, com exceção desse outro rapaz aqui, que está com uma menor na imagem, né? Então ele já tem um peso menor do que ela, né? Ela está realmente no centro da imagem também. Simetria, ela vai se há uma foto simétrica, no caso como esta, a gente tende a olhar para o centro da imagem, né? Ela tem um contraste muito grande com o fundo. Essas luzes aqui acabam também chamando a atenção para cima dela aqui. A gente tem bastante linhas guias que acabam levando para o centro da imagem, que é onde ela está, né? Aqui linhas guias, né, da própria estrutura que forma uma moldura, mas acabam levando os olhos, né, de quem observa para o centro da imagem, que é onde a moça está, né? Ele não vai ser o cara aqui, né, que também está numa posição diferente, mas sempre acaba sendo ela, né? Deixa eu ver se essa linha também, né? Então a perspectiva acaba levando para o centro da imagem, que é onde ela está, né? Então o contraste, a figura humana, as próprias linhas guias aqui acabam fazendo com que o ponto focal da imagem seja essa moça. É um ótimo exemplo, né, de como a composição como um todo faz com que a foto seja mais eficaz e como traz né, o olho para o que você quer.